Olá pessoal, hoje o assunto é como que essa doença, a Covid-19, causada pelo SARS-CoV-2, se manifesta clinicamente para que a gente entenda exatamente quais as fases que essa doença se apresenta. Claro que do ponto de vista didático não existe um limite para a primeira, para a segunda e para a terceira fase. Essas fases se misturam ao longo do tempo, da evolução de cada um, mas a gente precisa entender que esses indivíduos que fizerem a infecção pelo SARS-CoV-2 e fizerem a doença Covid-19, eles podem cursar com essas três fases e com muita exuberância de sintomas. Ao mesmo tempo que muitos pacientes que vão fazer a infecção pelo vírus não farão manifestação alguma. O que a gente entende é que um grande percentual de pessoas farão forma leve, e a gente vai incluir pessoas assintomáticas e pessoas com pneumonia na sua forma leve, então eles poderão chegar até a fase 2, mas com uma forma leve. Eles poderão fazer isso em torno de 81% serão essas pessoas, com formas leves, no máximo formas moderadas. As formas mais graves seriam em torno de 19% do restante, e dentro desse 19%, 5% que fariam as formas mais críticas. Então a gente pode entender que em torno de 19% das pessoas podem precisar de hospitalização, fazendo a forma moderada e a forma crítica, e essa forma crítica precisaria da terapia intensiva. Com relação às fases da doença, que é o objetivo dessa fala de hoje, a gente precisa entender que na primeira fase existe a entrada do vírus na nossa mucosa do trato respiratório, e essa mucosa, quando recebe o vírus e o processo inflamatório que esse vírus provoca a nível dessa mucosa, submucosa, faz com que células do nosso sistema imunológico cheguem próximos para tentar resolver esse problema inflamatório. E a partir do momento em que essa reação começa a acontecer e o vírus começa a invadir novas células, com ruptura dessas células e invasão de outras células naquele local e ganhando a circulação sanguínea, esse processo gera fatores inflamatórios que a gente chama citocinas e mais uma série de outras substâncias químicas que ganham a circulação sanguínea, e aí sim inicia todo o processo inflamatório. Então a primeira fase, que geralmente cursa no período de incubação, no primeiro dia até o quinto dia de doença, nesses doentes que fazem sintomas, seria a fase de viremia, a fase de expansão viral, a fase de infecção em que o vírus ganha as células do nosso corpo. A segunda fase seria a fase pulmonar, ou seja, é a fase em que alguns pacientes farão a forma pneumônica, ou a fase pulmonar, ou a fase 2 de doença, e a gente divide didaticamente para que todos entendam em fase pulmonar de pneumonia, que vai ter falta de oxigenação, e uma fase pulmonar que não terá queda de oxigenação. Esses indivíduos, eles podem variar desde pessoas que não farão nenhum sintoma maior, uma tosse, mas não farão geralmente falta de ar, até indivíduos que terão sim algum desconforto com esforço e algumas questões que vão levar sim para o hospital, porque hoje em dia é muito importante que a gente entenda que a gente não tem que esperar ter falta de ar para ir ao hospital. Outros sintomas, e eu vou falar isso no próximo vídeo, tem que levar você para o hospital se persistirem. Então, a febre mais persistente, a tosse mais persistente são alguns dos sintomas que te farão procurar o hospital, mesmo sem a presença da falta de ar. Mas, bom, nessa fase 2, esses indivíduos começam a fazer um processo inflamatório mais exagerado, mais forte. E esse processo inflamatório depende muito do quanto de carga viral que aconteceu e a replicação desse vírus na fase 1 da doença, em que o vírus ganha todas as células e a circulação sanguínea. Então a fase 2, que é a fase pulmonar, e a fase 3, que é a fase hiperinflamatória, a fase da inflamação, ou seja, em que se construiu na fase 1, em que a disseminação viral aconteceu, passou pela infecção pulmonar, em que esse indivíduo faz um processo infeccioso pulmonar, e o risco desses indivíduos, na imensa maioria, fazerem insuficiência respiratória gira em torno do 6º ao 8º dia, às vezes um pouco mais, mas a fase pulmonar geralmente cursa do 6º até o 10º dia, e a fase inflamatória, que seria depois do 10º dia, geralmente, mas como eu falei para vocês inicialmente, não é uma definição diária com pontos certos de corte. Isso às vezes se mistura um pouco.
A fase hiperinflamatória é uma fase que realmente esse indivíduo ele tem uma cascata inflamatória muito ativa, com muita substância, muitas citocinas inflamatórias do tipo interleucina 1, interleucina 6, interleucina 7, interleucina 8 e várias outras substâncias inflamatórias como interferon, como o TNF, fator de necrose tumoral e mais outras substâncias que inflamam. E nessa fase 3, tudo isso pode gerar dano no nosso próprio corpo pelo exagero de resposta inflamatória que aconteceu pela indução viral do início. Então, nessa fase 3, alguns pacientes farão sim uma piora do quadro pulmonar, evoluindo para as questões relacionadas à insuficiência respiratória mais grave, principalmente a síndrome de resposta inflamatória, em que no nível pulmonar a gente vai chamar de SARA, ou síndrome de desconforto respiratório agudo. Essa SARA é o que a gente costuma chamar na terapia intensiva do pulmão branco, onde realmente o infiltrado pulmonar se dissemina por conta de acometimento dentro dos alvéolos, né, da troca respiratória ser muito dificultada e esse indivíduo geralmente evoluir na fase crítica para intubação e para respiração com auxílio de ventiladores mecânicos. Essa fase hiperinflamatória, então, indiscutivelmente, também pode conduzir, além da piora respiratória, ela também pode conduzir à insuficiência de múltiplos órgãos e sistemas, com insuficiência renal, com alterações hepáticas mais graves, com alterações de coagulação, por exemplo. E essas alterações de coagulação, que são tão faladas e tão discutidas no mundo inteiro, com alguns grupos aqui no Brasil também desenvolvendo vários protocolos muito interessantes da anticoagulação. Por quê? Um percentual desses pacientes que evolui na fase inflamatória e na fase de estado de hipercoagulabilidade, como se fosse um excesso de coagulação dentro dos vasos, também pode começar a acontecer alguns eventos tromboembólicos, eventos de trombose intravasculares, que vão dificultar mais ainda o funcionamento do próprio pulmão, com pequenas tromboses e embolias, o funcionamento do rim, o funcionamento do fígado, o funcionamento do coração, com vários trombos miocárdicos e assim por diante. Então, para vocês entenderem, a gente tem essas 3 fases que nem sempre acontecem em todo mundo. Graças a Deus, a imensa minoria evolui com essas 3 fases mais exuberantes, mas é só para que todos entendam que essa doença ela pode sim se apresentar de uma forma bastante leve, mas pode também se apresentar de uma forma bastante grave, levando o indivíduo ao óbito. E por isso, gente, continue usando máscara, se proteja, proteja o outro. Fiquem com Deus.